Bom dia, senhores. Aqui é o professor Bruno Gomides. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso sobre ondulatória. E hoje nós vamos começar a conversar com você sobre o modelo matemático de entendimento da onda. Então a função de hoje é entender como é que os elementos que compõem a onda garantem a interação dela com o meio e como é que eu posso descrever essas informações com a velocidade com que ela se propaga. Então hoje nós teremos uma aula um pouco mais técnica, lembrando que cada elementozinho é importante e que cada uma dessas relações vão permitir, por exemplo, que a gente consiga interpretar como essa onda vai se comportar ao passar por um meio. Então, senhores, se prepare, pegue seu material, se arrume, fique confortavelmente e vamos para a aula. Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos conversar sobre os elementos da onda. Então, o que são os elementos da onda? São os entes que compõem a estrutura da vibração do meio enquanto a energia está passando. Então, quando a onda se propaga num certo meio material, o meio reage à propagação. Então, o meio ele vai assumir uma forma, ele vai oscilar, ele vai vibrar, ele vai rotar, vibrar um pouquinho em relação à posição de equilíbrio, e a gente vai ver como é que as características de reação do meio à passagem da onda se apresentam. Então, o que é uma onda periódica? Só para a gente lembrar. Então, uma onda periódica, se você se recorda aí pra gente, uma onda periódica nada mais é do que uma sequência de pulsos, o que, senhores? Uma sequência de pulsos iguais, tudo bem? Se ela é uma sequência de pulsos iguais, que se repetem em intervalos de tempos iguais, eu tenho já nas aulinhas do nosso querido Van Zeller uma estrutura senoidal, né? Então ela vai sair da posição de equilíbrio, oscilar ao máximo, oscilar ao mínimo, oscilar ao máximo, oscilar ao mínimo, e a gente vai ver que essa oscilação vai se propagando no tempo, tá bom? Então vamos lá. O que é, pessoal, para nós, o que é o primeiro parte que a gente precisa entender da propagação de uma onda? Então imagina que nós tenhamos aqui uma corda, e essa corda está vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá bom? Então você percebe que, de acordo com esse pontinho aqui, enquanto ele vai subindo e descendo, inicialmente ele sobe até essa posição mais alta, volta a passar pelo equilíbrio, vem até a parte mais baixa, volta para o equilíbrio. O que significa isso, pessoal? Significa que isso aqui é todo o movimento vibracional, é a distância total percorrida por ele perpendicularmente à propagação da onda. Então, nós chamamos de amplitude. O que é essa amplitude A, pessoal? Então, a amplitude nada mais é do que a vibração do meio, ao máximo de oscilação que o meu sistema pode ter. Então, eu tenho aqui, essa linha é a região de equilíbrio, no qual a cordinha estaria parada, e quando eu começo a vibrar, todos os pontos dessa corda saem da posição de equilíbrio e vão até o máximo. Então quer dizer que essa é a amplitude, é a distância do centro, né, dessa minha corda, ou seja, da posição de equilíbrio até o máximo ou mínimo da minha oscilação. O que significa isso, Bruno? Significa que qualquer elemento do meio ele vai vibrar nessa amplitude. Isso está associado à energia da onda. Então quanto mais energética for a onda, mais ela interage com o meio. O que significa isso? Maior vai ser a amplitude vibracional. Então a amplitude é a distância de equilíbrio ao máximo ou ao mínimo de oscilação. O que significa isso então? Se você pegar a distância entre o máximo e o mínimo, essa distânciazinha aqui, ou seja, toda a vibração da onda, eu tenho duas amplitudes. O que significa isso? Que a minha amplitude é do centro ao máximo ou do centro ao mínimo da oscilação. Então ela marca o tanto que o meio se desloca da posição de equilíbrio, tanto para mais quanto para menos, até o máximo que você vai ter desse meio vibrando. Então a amplitude marca a distância entre o centro e a máxima ou mínima posição de deslocamento aí dos meus elementos do meio durante a passagem da onda. Tá. Só que essa onda, pessoal, ela se desloca na direção indo para frente aí, ou pelo menos se afastando da posição de produção dessa onda. Então, se aqui eu tenho
nessa vibração a minha fonte, pessoal, né? Então eu tenho aqui, ó, a minha fonte da onda, eu tenho que deste ponto da fonte em que eu vou gerando uma vibração perpendicular, a minha onda vai, como é uma onda transversal, ela vai se mover o quê? Perpendicular à vibração, então ela vai seguir aqui, ó, da esquerda para a direita. Quer dizer então que, mesmo que o meu meio vibre perpendicularmente à propagação, eu consigo entender o quanto a minha onda se propaga, ou seja, o quanto ela anda em relação a distâncias horizontais, né, ou distâncias aí paralelas à produção, que vão gerar com que essa onda vá percorrendo o espaço no tempo. Então eu quero que você entenda aqui que uma onda é um ente repetitivo, na verdade. A cada pulso eu tenho uma nova repetição. Para isso, então, ó, a gente vai escolher esse pontinho aqui. Então vamos escolher esse pontinho aqui, ó. Você percebe que quando a minha onda, né, quando o meu meio fica nessa posição, ele, ó, desce, passa pelo equilíbrio, vem até o ponto mais baixo, volta para o equilíbrio e chega aqui. Quando ele chega nesse ponto, você percebe que ele começa a se repetir? Você percebe que é como se eu começasse a vibrar o meu meio diferente, ou seja, eu vou vibrá-lo mais uma vez? Da mesma forma acontece, ó, se eu analisar esse ponto. Ele sobe, vem pelo equilíbrio, desce no ponto mais baixo da amplitude, volta para a posição de equilíbrio. E aqui ele começa a montar a mesma figura. O que significa isso, pessoal? Se você analisar uma onda por completo, você vai ver que qualquer desses intervalos ele se repete durante a propagação da onda. Nós chamamos, então, essa distância entre dois pontos que se repetem de comprimento de onda. Então, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda nada mais é do que efetivamente a distância percorrida pela onda, fazendo com que o meio vibre conforme ele vibrou anteriormente. Ou seja, se eu escolho um ponto qualquer da minha onda e o meu ponto começa a vibrar, depois que eu espero a onda propagar, ou seja, quando o meu meio, o outro ponto do meio, estiver exatamente na mesma posição desse ponto que eu comecei a analisar, é porque ali se decorreu um comprimento de onda. Então eu tenho, por exemplo, ó, aqui também tem um comprimento de onda. Ó. Aqui, essa distância também tem um comprimento de onda, que a gente vai chamar, senhores, dessa letrinha grega chamada lambda. Então, um comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais de uma onda, tá bom? Por exemplo, ó, se você quiser pegar aqui, ó, eu tenho deste ponto até esse aqui, também eu tenho um comprimento de onda. Então, se você escolher dois pontos que se repetem, a distância extra entre esses dois pontos vai ser sempre um comprimento de onda. Tudo bem? Então, eu tenho amplitude, distância do ponto de equilíbrio do meu meio até o máximo ou ao mínimo de vibração, e a distância horizontal que essa onda percorre, né, ou a distância entre esses pontos de repetição, eu chamo de comprimento de onda. Quer dizer então que uma onda, quando ela se propaga no espaço, ela anda múltiplos dessa vibração inicial. Então o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda durante um pulso. Quer dizer que o primeiro pulso anda uma distância, quando o segundo pulso começa a aparecer, ele vai percorrer a mesma distância no mesmo tempo, ou seja, ele vai gerar uma propagação até que o próximo pulso seja produzido. Isso é um comprimento de onda, essa distância entre dois pulsos consecutivos, tá bom? Tá. Numa onda transversal isso é fácil de ver. Numa onda longitudinal eu tenho a seguinte situação, em que eu tenho aqui, ó, o meu meio comprimido, ó, zonas de compressão, então o meu meio ele vibra para essa direção, e aí depois, ó, ele vem, afasta, ele entra numa zona de rarefação e ele volta a comprimir no outro ponto. Quer dizer que, tá vendo aqui, ó, no centro da compressão até o centro da próxima compressão é um evento, ou seja, repetitivo dentro do meu meio. O que significa isso? Eu tenho um comprimento de onda também. Do mesmo jeito, do centro da minha zona de rarefação até a minha outra zona de rarefação, eu tenho também o meu evento repetitivo. As moléculas vão estar o mais afastadas possível. Quer dizer que aqui, ó, eu posso chamar esse ponto de um pulso, ó,
de um pulso, e aqui eu posso dizer que eu tenho também um pulso. O que significa isso? É a distância entre esses dois pulsos quando são gerados. Aqui eu tenho a mesma coisa. Você percebe que ele comprime nessa região e rarefaz nessa região? Então, essa região total de compressão ou total aqui de rarefação vai ser a amplitude desse movimento, que é o tanto que ele vai vibrar em relação à nossa posição. Tudo bem, pessoal? Bem tranquilo, não se preocupa. Eu queria mostrar para vocês e eu quero que você pause o vídeo caso você precise, tá bom? Eu quero que você veja isso aqui, ó. Então você pausa para a gente o vídeo, por favor. Aqui eu tenho o nosso comprimento de onda, né? Para você identificar, conceitinho para você copiar. O que é amplitude? Conceito para você copiar. E eu tenho que voltar agora lá no nosso movimento circular, no qual o período ele é para nós nada mais do que o tempo, o que a onda leva a uma oscilação. Então é o tempo que decorre para ela percorrer um comprimento. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, tempo para percorrer um lambda ou um comprimento de onda. E a frequência, pessoal, representada por esse Fzinho minúsculo, como nós já vimos, é o número de repetições por intervalo de tempo. Então, se eu tenho uma repetição, eu tenho um período como sendo o tempo gasto para que isso aconteça. Frequência dada em Hertz, então aqui é só um resuminho lá do nosso movimento circular, porque também é um evento periódico, né? Cada volta demora um período e cada volta vai acontecer aí como sendo uma única unidade para completá-la. Tudo bem, pessoal? Vamos então ver agora um modelo matemático. Como é que eu junto todas essas informações aí para entender o comportamento da onda? Vamos lá. Agora a gente vai conversar sobre o modelo matemático de interação, tá bom? Então olha só, a gente vai falar sobre a relação fundamental da ondulatória. O que é a relação fundamental, pessoal? A relação fundamental, ela é fundamental que você aprenda, né? Por isso que ela é fundamental. Não, tô brincando. A relação fundamental, ela é fundamental por quê? Porque é ela que descreve o comportamento da onda durante a propagação. Então ela mostra pra gente, do ponto de vista matemático, como é que as grandezas se relacionam, tá bom? Então, para isso, a gente vai pensar em uma coisa, ó. A velocidade de propagação de uma onda é principalmente uma característica do meio que elas propagam. O que significa, pessoal, ser uma característica do meio? Então, olha só, uma característica do meio diz que, dependendo do meio no qual a onda está, a sua velocidade vai ser diferente quando eu mudar de meio. O que significa isso? Significa que, para cada meio específico, a minha onda tem velocidade constante. Então, todas as ondas na água, a mesma temperatura, do mesmo jeito, tem a mesma velocidade, onda mecânica. O som, por exemplo. A luz tem a mesma relação de velocidade quando ela está no vácuo, no ar, na água. Então, toda vez que uma onda encontra um meio, ela refrata, né? Ela muda de meio, logo ela muda de velocidade, mas enquanto ela permanecer dentro daquele meio, a sua velocidade média será fixa. O que significa isso? Eu posso dizer que a onda se desloca como um movimento uniforme, pessoal. É esse o grande segredo, que a minha onda vai se comportar como um movimento uniforme dentro do meio no qual ela se encontra. Dessa forma, então, eu posso dizer o quê? Que o meu ΔS, ou seja, a distância que ela percorre, é um múltiplo dos comprimentos de onda, ó. Pensa, se a distância mínima que um pulso vai percorrer até que o novo pulso apareça é um comprimento de onda, então se um comprimento de onda vale 1 metro e a minha onda andou 2 metros, quer dizer que ela andou 2 comprimentos de onda. Se fossem 10 metros, 10 comprimentos de onda. Então eu posso descrever a distância percorrida pela onda efetivamente pelo número de comprimentos de onda que essa distância significa. Então o meu comprimento de onda é a menor distância, na verdade, que você vai ter entre os pulsos, e quando esses pulsos se deslocam, eu posso descrever todo o percurso da onda como um múltiplo desses comprimentos de onda. Beleza. O que significa isso? Ó? Se eu tratar, então, o nosso n como 1, ou seja, para uma distanciazinha dessa mínima, eu posso dizer que o nosso ΔS é o próprio comprimento de onda. Então, vamos lá.
Então, quanto tempo demora para esse comprimento de onda percorrer essa distância, né? Para que meu pulso percorra a distância de um comprimento de onda? O tempo para isso, pessoal, é o período. Se o tempo para percorrer essa distância é um período, o que eu posso dizer? De maneira segura, simples, que eu posso trocar a velocidade como sendo da razão ΔS por ΔT. Eu posso trocar quando o meu ΔS for apenas o lambda. Eu posso então dizer que o tempo gasto para fazer isso é o nosso período. O que significa isso, pessoal? Se a gente voltar lá na equaçãozinha da frequência, eu posso dizer que a frequência não é o inverso do período? Então, ó, inverso do período, então eu tenho que a velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Vê se faz sentido, pessoal. Quanto mais frequente for o percurso, quanto mais frequente os pulsos aparecerem, quanto mais frequente o nosso comprimento de onda for aparecendo, mais veloz é a onda. Então quer dizer que quanto maior a frequência de repetição, mais comprimentos de onda vão aparecendo em sequência. Logo, a minha onda para isso é muito mais veloz. Então a ideia aqui é que essa é a relação fundamental. É essa equaçãozinha que garante para a gente isso, que garante como que a frequência de aparecimento de pulsos garante que a onda seja mais rápida. Então, quanto mais rápida a onda, mais pulsos aparecem, ou seja, mais vezes esse evento se repete, maior a frequência, tá bom? Essa equação, senhores, você, pelo amor de Deus, você precisa muito gravar. Lembra que a velocidade da luz tinha sempre o mesmo valor c? É por isso que para a luz, ó, se eu escrever aqui, ó, para a luz, eu posso dizer que c é igual a lambda vezes f. Ou seja, a minha velocidade da luz é igual ao comprimento da luz vezes a frequência de repetição, ou a frequência que a luz aparece. No sistema internacional, pessoal, no nosso querido SI, nós temos o quê? Que o lambda é sempre em metros, pelo amor de Deus, guarda isso. A nossa frequência é sempre em hertz, Hz, e a nossa velocidade é sempre em metros por segundo. Tá bom? Então, o que eu quero que você entenda? Que a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar e entender como a onda se move, sabendo o quê? Como ela varia o meio durante o seu movimento. Nosso próximo encontro, senhores, são exercícios. Então nós vamos treinar essa parte, treinar essas relações, como é que essas grandezas se relacionam nos probleminhas. E, por favor, leia o capítulo de vocês, tente fazer as questões, leia o material do Geek, não se preocupe. Eu quero que você se aproprie do que a gente está discutindo. Reveja esse vídeo, veja mais de uma vez, pause, vá anotando o que você precisa, tenta relembrar de eu falando. E, por favor, senhores, fiquem em casa. Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Fui!